Bom dia, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live aqui do Circuito de Lives de Utilidade Pública da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção da Vida, né? E hoje nós vamos debater o tema autocuidado frente ao isolamento social, né? Meu nome é Kennedy Torres e é interessante que a gente vai ter, né, a nossa debatedora aqui, Rosa Leite, que com certeza já deve estar chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia, Jadir, seja bem-vinda. Ivone, seja muito bem-vinda também, né? Então, só aguardar alguns... Tivemos um problema técnico aqui que acabou atrasando alguns minutos, né? Mas a gente já vai dar sequência, né? Estamos só aguardando a Rosa. Enquanto isso, vou contar uma pequena história que vai fazer a gente refletir sobre esse tema de autocuidado também. Uma jovem, ela estava se aproximando de um jardim e logo de início ela se deparou com um jardineiro que estava fazendo, né, a limpeza do local. E aí ela, muito solícita, deu um bom dia, cumprimentou o senhor e perguntou, né, o que ele estava fazendo ali. O jardineiro, sisudo, irritado, deixou muito claro que estava ali porque tinha que fazer a limpeza do lugar, já que as pessoas que tinham passado por ali no dia anterior, né, não tinham nenhuma consideração com o trabalho, com o lugar e acabavam sujando tudo. Ela agradeceu, seguiu adiante, mais à frente ela se deparou com um outro jardineiro, né, e mais uma vez ela deu bom dia, cumprimentou o jardineiro, né, e perguntou o que ele estava fazendo. Esse outro jardineiro olhou para ela, já sorridente, já com um semblante diferente, e disse para ela o seguinte, falou, olha moça, eu estou aqui preparando o ambiente para receber as pessoas que passarão por aqui hoje, porque é muito importante que elas venham aqui e elas se sintam bem e elas se sintam acolhidas, para que em outros momentos elas possam lembrar desse momento agora como algo que foi muito benéfico, muito gratificante para a vida delas. A moça ficou um pouco duvidosa, né? Agradeceu novamente, saiu e ficou refletindo, né? Como é que poderia, né, duas pessoas que fazem a mesma função, no mesmo lugar, no mesmo momento, poderem ter comportamentos, poderem ter emoções tão diferentes? E isso tem muito a ver com o que a gente vai refletir hoje sobre o autocuidado, né? Porque o autocuidado, ele nos permite exatamente evitar, eliminar, administrar a nossa ansiedade e lidar com coisas, com adversidades que muitas vezes a gente sequer se dá conta. E hoje nós vamos poder contar aqui para poder trazer uma mensagem e debater bem esse tema a nossa colega psicóloga Rosa Leite. Deixa eu só ver se ela já está por aqui para que a gente possa dar sequência, né? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos que estão aí, né, todos que já chegaram. Patrícia, Jadir, de Assis. Aí estou só aguardando aqui a Rosa para que a gente possa dar sequência nesse momento agora. E durante esse momento de debate, de discussão, de conversa, a gente vai poder contar, né, com alguns elementos, com alguns apontamentos que são extremamente estratégicos para que a gente garanta, nesses dias de tanta tensão, de tanta pressão, de tanto estresse, a gente consiga garantir o quê? Uma qualidade de vida, né? Momentos de bem-estar, né? Algumas atividades, algumas práticas extremamente produtivas e funcionais que vão poder ajudar, que vão poder contribuir para que cada um de nós, ao aplicá-las, ao colocá-las em prática, né, na nossa vida, no dia a dia, possamos superar essa pandemia, superar essas adversidades, nos fortalecermos tanto individual como coletivamente, para que saiamos de tudo isso muito mais fortes, muito mais empoderados e capazes de poder lidar com toda e qualquer dificuldade que possa vir a acontecer, com muito mais tranquilidade. Eu acredito que a Rosa deva estar com alguma dificuldade técnica, por isso que ela não entrou ainda. E aí eu peço só um pouco de
de paciência aí para que a gente possa dar sequência nesse nosso momento aqui, né, de enriquecimento de conhecimentos, e também para que cada um de vocês que estão participando possam interagir, possam sinalizar situações em que a gente consiga, de alguma forma, partilhar, fazer essa troca, uma troca produtiva, uma troca que agregue cada vez mais valor a todos que possam assistir posteriormente, e também tirar também aí um grande aprendizado de tudo isso. E aí acredito que a Rosa já está entrando aí para que a gente possa dividir a tela aqui. Pronto. Olá, Rosa, bom dia, seja bem-vinda. Eu estava aqui já iniciando o nosso bate-papo, tivemos um probleminha técnico que acabou atrasando alguns minutinhos. Eu sei que você também está com os problemas técnicos aí, assim como eu tive ontem, que tive que mudar toda a logística para a gente garantir, né, o cumprimento desse compromisso de hoje. E aí estava aqui, né, já temos algumas pessoas entrando aí, a Jadira, a Paty, a Vanessa, e cada um vai poder também estar interagindo com a gente, está nos acompanhando. Estava contando aqui um pouco daquela metáfora que a gente conversou outro dia dos dois jardineiros, né, onde duas pessoas, né, que fazem a mesma função, que estão no mesmo ambiente, ao mesmo tempo, podem ter comportamentos, emoções, sentimentos tão diversos, né? A Rosa Leite, ela é psicóloga, coordenadora da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção da Vida, e mais uma vez vai poder contribuir com todos nós aqui com o tema hoje, autocuidado diante do isolamento social. Rosa, a palavra está contigo, tá bom? Até que eu gostaria que você comentasse aí um pouco dessa metáfora que você conhece tão bem, para que a gente possa também dar um significado mais profundo para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, pegando o exemplo agora pela manhã, a live estava prevista para as 10 horas, mas aí os imprevistos acontecem e isso causa uma certa ansiedade, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir que são momentos para a gente aprender. Então, nas próximas lives, a gente vai ter um controle maior do tempo, observar em relação aos equipamentos que a gente utiliza. Então, tudo serve para melhorias. E levando para o momento atual, a sua mentalidade que a gente discutiu tem tudo a ver. Porque existem pessoas que, mesmo colocadas diante da mesma situação, elas conseguem enxergar as questões de forma diferente. Com certeza, muitas pessoas veem esse momento de isolamento social como algo negativo, né? Consegue ver apenas a questão da doença, a questão das perdas, a questão do isolamento, mas ao mesmo tempo nós podemos sim tirar coisas positivas desse momento negativo. E um exemplo bastante significativo, pelo menos para mim, né? A casa da gente, eu acho que da grande maioria das pessoas que trabalham, passa a ser muitas vezes um dormitório. E olha que interessante nesse momento de isolamento social, ela passou a ser abrigo, proteção, aconchego. E isso... O lar, né? Voltou a ser o lar. Oi? Voltou a ser o lar. Isso. Nós voltamos de volta ao lar. E esse significado de lar, ele é muito complexo. Ele não é só um espaço físico, ele é também um espaço das nossas emoções. E quantas pessoas não estão vendo isso de forma positiva e quantas não estão vendo de forma negativa? Quantos relacionamentos abusivos, quantas desestruturas familiares estão sendo postas à prova, né? Agora a gente não consegue fugir, a gente vai ter que lidar com as nossas questões. E isso é positivo. Né? Às vezes a gente acha que fugindo dos problemas a gente vai conseguir resolvê-los, mas a gente tem que encarar de frente. E essa é a metáfora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou café hoje? Tomei bastante. E o que é que você comeu no café? Vixe, Maria. Bem,
Eu costumo regrar no café da manhã, né? Depois que faz o contrário. Mas foi café, eu não deixo de tomar café, amo café. E foi uma tapioca Aham. e só. Você lembra qual é o sabor que teve a tapioca? Pois é, né? Sinceramente não, sabe? Porque a gente acaba comendo muito rápido, né? E como eu Uhum. tinha a live, tinha que revisar algumas coisas, né? Tinha que testar os equipamentos, então a gente acaba comendo muito rápido. Mas Entendi. você falando dessa questão da alimentação, é interessante a gente pontuar essa Fazer uma questão conexão, é exatamente. da conexão aí com o momento atual, Ah, certo? A alimentação é um fator bastante importante para a nossa saúde mental. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então a gente precisa cuidar disso, mesmo estando em isolamento social. Talvez para algumas pessoas seja um momento em que elas estejam se alimentando melhor, para outras não. Então a gente precisa ter cuidado com os excessos. Pesquisas revelam, e isso vocês podem buscar inclusive no site www.saudebrasil.saude.gov.br. Nesse site mostra muito bem essa questão da alimentação e do estado mental de todas as pessoas. Então, para que a gente possa ter uma saúde mental equilibrada, a gente precisa se alimentar de forma mais saudável possível. Rosa, nesse isolamento social, a gente vai conseguir fazer as refeições saudáveis sempre? Não. E é importante que a gente não se cobre, a gente não fique estressado porque não está conseguindo se alimentar de forma saudável. Mas é importante que a gente preste atenção de que forma a gente está se alimentando, realmente sentir o sabor das coisas, né? uhum. Porque também é uma forma de prazer para nós. Então, que tipo de alimento vai me ajudar e que tipo de alimento não vai me favorecer? Existem alguns alimentos, por exemplo, carboidrato em excesso e açúcar em excesso, além de causar algumas doenças, como diabetes, pressão alta, ela também, essas duas substâncias também aumentam a ansiedade. Então, para você que quer controlar a ansiedade nesse momento de isolamento social, é importante cuidar também desse fator, alimentação. E existem algumas alimentações que ajudam, aumenta as endorfinas, aumenta a sensação de bem-estar e de prazer, como, por exemplo, as ricas em ômega 3, como os peixes, como abacate, a linhaça, os que são ricos em magnésio, que são banana, castanha, aveia, Bom, ricas em vitamina C, ricas em vitamina B, que nesse site que eu citei para vocês, é até importante até, se você puder, Kennedy, digitar aí para aparecer na telinha, é certo. importante que vocês Mais entrem no lá. final eu vou estar colocando. Dicas de alimentação, cardápio de alimentação saudável, que isso sim, não é para pensar no isolamento social, não, é para a nossa vida inteira. Né? A gente precisa se alimentar de forma saudável, mesmo que às vezes a gente não consiga, mas a gente precisa dar isso aí como prioridade também. Ou seja, fazendo essa conexão aí que você fez muito bem, né? É uma oportunidade de desenvolver, ou pelo menos de organizar, hábitos alimentares saudáveis. Isso mesmo. Perfeito. E me fala uma coisa, você tem assistido muitos telejornais aí, tem visto muita televisão, muitos programas? Eu confesso que no início eu não estava dando muito crédito, né, à nossa situação atual, não. Depois, né, com o bombardeio de informações, eu comecei a ver que a coisa não era tão simples de se resolver. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que o excesso de informações, a busca, eu me pegava muitas vezes olhando o Instagram várias vezes, olhando a internet várias vezes, buscando informações de algo que eu não tenho controle. Então, a Sei. situação está posta, é preciso adaptação. E para a gente se adaptar, é importante também a gente cuidar disso, ou seja, informações aumenta a nossa ansiedade, nos deixa com mais medo. A ansiedade, apesar de ser algo positivo,
muitas vezes, e aí a gente tem que desmistificar isso aí, mais no finalzinho a gente vai falar sobre a questão da ansiedade, a gente precisa filtrar tanto a qualidade como as informações que chegam até nós. Quantos fake news não estão sendo colocados aí? E a gente precisa compartilhar boas informações e buscar fontes confiáveis. Um cuidado que a gente tem que ter bastante grande é com as crianças e adolescentes que estão nas aulas online e que elas, muitas vezes, têm o acesso ao celular de forma muito maior agora. E muitas vezes os pais não têm uma atenção necessária para com isso. Então, quantos adolescentes e crianças não estão sendo expostos ao risco? Entrando em conteúdos desnecessários, em conteúdos proibidos. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar disso também. E a gente pode também, agora assim, Rosa, os meios de comunicação é negativo, de modo geral? Não. Toda questão existe nos dois lados, tanto a questão positiva como negativa. Então, a gente precisa buscar, inclusive na internet, os seus pontos positivos. Porque na internet, se vocês forem pesquisar sites, vocês vão ver coisas muito interessantes para se fazer durante esse isolamento social. Por exemplo, muitas vezes a gente reclamava que não tinha tempo para fazer determinados cursos. E hoje tem muitos sites disponíveis para fazer cursos de graça, né? A gente também reclamava que não tinha tempo para ler livros. Então, a gente precisa acessar os conteúdos de forma gratuita que estão disponíveis no momento, para que a gente possa ler bons conteúdos. Ou seja, a gente precisa usar os meios de comunicação de forma positiva. Rosa, não é para me ver jornal, não é para me assistir de jeito nenhum. Vai depender de você. Se você acha que isso te traz um malefício, evite. Mas se você quer ficar informado em algum momento do dia, assista pelo menos uma vez e pronto. Não precisa ter esse excesso de informação, até porque a gente não vai conseguir. Eu acho que a única forma que a gente pode fazer por nós e pelos outros no momento é se manter isolado das pessoas, se proteger para proteger também os outros. E aguardar um momento que isso vai passar. Acho que tenho certeza disso. Tem dois pontos interessantes aí nessas duas falas tuas, que assim, aí me lembra, né, um ditado que é muito comum, que tudo demais é veneno. Sim. Né? Se você come demais, come em excesso uma determinada coisa, é natural que isso acabe gerando uma sobrecarga. O inverso, né, até Aristóteles já falava isso, o inverso, né, também é verdadeiro. Né? A escassez, ela também vai gerar, né, esse desequilíbrio, entendeu? Esse mal-estar, esse adoecimento. Então, a importância de buscar o equilíbrio. Né? E aí o equilíbrio ele tem uma relação direta com o quê? Com a quantidade do que se consome, mesmo que sejam informações. Né? Outra coisa, a duração, o tempo que você fica mergulhado, que você fica imerso em um determinado programa, em uma determinada emissora, em um determinado noticiário. Então, tudo isso pode ser dosado de uma forma, como você colocou muito bem, mais produtiva e mais saudável. E aí, já aproveito... Só um instante. Pode falar. Sim, sim. Excessos não é só de alimentação, não é só de conteúdos negativos, mas também, assim, a gente tem que dosar na nossa vida, não é porque a gente está em isolamento social, que a gente tem mais tempo para fazer determinadas coisas, que a gente vai querer abraçar muito o aspecto. Então, muito cuidado também com atividades que você planeja durante o dia e que muitas vezes você não consegue dar conta e aí vai gerando uma frustração. A outra questão também de excessos é ter cuidado com o excesso, inclusive, de drogas. Porque sabe-se que, nesse momento de isolamento social, o uso de substâncias psicoativas e drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, vem aumentando consideravelmente. Então, é preciso ter um cuidado com isso também. Até porque, de certa forma, serve como algo para se compensar, né? É um compensador aí para esse estado emocional de tensão. Eu lembrei outro dia, né, que você publicou em uma das redes sociais tuas, né, o pote da gratidão. Eu achei muito interessante aquilo.
E aí, né, eu aproveitei para copiar, não na íntegra, porque, né, a minha logística ela estava sem um potezinho que pudesse representar, mas aí eu criei o quê? Eu criei o envelope da gratidão, né? E aí no envelope da gratidão aqui, né, eu selecionei algumas frases que eu achei interessantes, frases de motivação e de fé, e aí eu selecionei uma para tirar para ti, e na sequência eu queria também que você finalizasse aí. Eu tenho aqui, ó, algumas cores. Eu tenho o azul, o verde, o amarelo, né, e o branco. Eu vou tirar, como você gosta muito do amarelo, eu vou tirar o amarelo para você, exatamente para ver qual é a frase que tem aqui, né, para ti. Vencedor não é aquele que sempre vence, e sim aquele que nunca desiste de lutar. Né? Eu acho que isso tem muito a ver contigo, né? Porque constantemente também você tem enfrentado muitas barras profissionais, pessoais, né, familiares, e está sempre com esse sorriso, sempre com essa motivação, sempre com essa energia positiva, buscando essa superação. E aí, das cores que eu falei aqui, eu gostaria que você finalizasse uma, né, para que eu possa ler também para o nosso público aí que está nos acompanhando, nos assistindo. Perfeito. Eu tenho o verde, azul, branco e um outro amarelo aqui. Pronto. Eu vou escolher o verde, porque é o símbolo da esperança. E aí, a gente está precisando da nossa esperança e a nossa fé no caminho da gente. Ó, enquanto houver fé, né, nunca faltará força para se superar. Então, essa é a frase que você está dedicando a todas as pessoas que estão nos assistindo e que, com certeza, precisam muito, entendeu, fortalecer a fé e precisam muito de uma palavra de acolhimento, de uma palavra de fortalecimento nesse momento. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui. Claro, fique à vontade. Tá? Gente, eu não sabia que frase tinha nessa cor verde, não. Mas casou exatamente com a cor que eu escolhi, né? Minha esperança. Eu não sabia que tinha escrito. Sintonia, entendeu? Sincronicidade, né? É a harmonia desse momento tão produtivo que a gente está procurando aqui proporcionar para as pessoas. Então, e me diga uma coisa, como é que você tem administrado o teu tempo durante o isolamento social? Bem, seria interessante ensinar para as pessoas como fazer esse potinho da gratidão, posso? Claro, pode falar, com certeza. Acho importante. Bem, eu acho que quando a gente exercita a gratidão, quando a gente passa a agradecer, coisa simples que tentamos oferecer, a gente está exercitando também a nossa resiliência. E exercitar essa resiliência é olhar para a vida com mais positividade, é ver que tudo que acontece na vida, ela é rico, esse momento é rico também de possibilidades. E aí, como é que é feito esse potinho da gratidão? Qualquer pessoa em casa pode ter um pote, ou mesmo um envelope, né? Aí o Kennedy me modificou um pouco. Né? A gente tem que comprar o que a gente tem, né? O que é possível pegar. E se você tiver um potinho, um frasco, qualquer coisa que você possa fechar, e todo dia, você, ao final do dia, ou no início do dia, você lembrar de algo que aconteceu, ou de algo, né, se você fizer no final do dia, de algo que aconteceu durante o dia. Se fizer durante a manhã, pode ser algo que você tenha refletido do dia anterior. E aí você escreve no papel, agradecendo tudo aquilo que aconteceu de positivo naquele momento da sua vida. Ah, Rosa, será que eu vou conseguir fazer? No momento, eu não estou vendo nada de positivo. As pequenas coisas. Um exemplo, por exemplo, acordar. Você poderia não acordar nesse dia. Está respirando, né? Esse sol maravilhoso que está nesse dia. O alimento que a gente tem naquele dia para comer. Algumas pessoas não têm, mas às vezes aparece uma pessoa que entrega a ela algo.
né, que supra essa necessidade dela, porque o mais interessante desse momento é quantas e quantas pessoas não estão agindo de forma positiva, ajudando os outros, né, e aí a nossa caridade. E esse potinho ele vai servir para quê? Para quando terminar esse momento tão difícil na nossa vida, vocês possam revisitar esse potinho e ver tantos motivos que a gente tem para agradecer todos os dias. E é uma dica aí que ajuda a passar o tempo também. Eu acho que assim, essa dica, né, como você fez o resgate do desse potinho, tem muito a ver com o que você disse em relação ao que eu tinha perguntado anteriormente. Como é que você tem administrado, como é que está a gestão do teu tempo? Até porque isso requer o quê? Toda uma mudança e reorganização da própria rotina para garantir que o tempo seja o mais bem aproveitado possível. Como é que você vê isso? Como é que está isso para ti? Até para também poder servir de orientação para quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui. Bem, criar uma nova rotina não é simples, até porque a gente vem de uma rotina bastante, eu digo até estressante, porque se você for parar para pensar como foi antes desse isolamento social, eu particularmente não parava praticamente em casa. Então, mudar esse momento aí gera um desconforto. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Então, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou tentando colocar em prática metas, pequenas metas, no meu dia a dia. Por quê? Porque no início eu estava igual assim um carro desinvestado, né? Agora eu vou ter tempo para tudo, então vou ler todos os livros, fazer todas as lives, filmes. Depois eu fui vendo que eu não preciso disso, eu não preciso acelerar algo que eu posso fazer de forma prazerosa. Daí eu comecei a anotar, a escrever o que é que eu podia fazer naquele dia. E aí é uma dica interessante. Anote o que você tem para fazer naquele dia. Só que assim, você tem que ver o seu limite. Tem pessoas que querem fazer tudo de uma vez, né? Como eu no início. Você vai acabar gerando um estresse desnecessário. Então faça o que é possível, tente atingir pequenas metas e ao final tente, e se não conseguir, tenta amanhã. Então, todo dia é uma nova possibilidade, todo dia é um novo começo, certo? Então, dentro da minha rotina, o que é que eu tento fazer? Tento me alimentar bem, tento fazer uma atividade física, tento ensinar a tarefa dos meus filhos e tirar um tempo para mim, nem que seja um tempo de reflexão, de fechar os olhos e entrar em conexão comigo mesmo. E é isso. O que isso tem a ver com autocuidado, Rosa? Tudo a ver. Porque a partir do momento que você está cuidando de si, você consegue cuidar melhor dos outros. Inclusive das pessoas que atendemos de forma online, né? E, exatamente. se não me engano, Tati, você que está aí, que entrou junto com a gente aí na live, se eu não me engano, estamos com 103 pessoas em atendimento online. É isso rotativamente, não é isso? Rotativamente. Você é esposa de médico, não é isso? Sou. E aí, não tinha como não pensar e não refletir exatamente sobre isso. Teu esposo, assim como vários outros profissionais da saúde de outras áreas, eles estão numa condição de vulnerabilidade no momento atual, no enfrentamento, no combate dessa situação que nós estamos vivendo. E mesmo que não queiram, essa exposição que esses profissionais têm nos seus ambientes de trabalho, ela acaba sendo levada para dentro de casa, para a família. Como é que vocês, né, enquanto família, estão lidando com isso? Que eu acho importante pontuar, por quê? Porque geralmente, né, quem está de fora, né, que está cuidando da sua vida, que está tentando se virar dentro das suas condições, tem uma determinada rotina, uma determinada demanda, e muitas vezes não tem a leitura, não tem a noção do sofrimento, da pressão que esses profissionais que estão na ponta têm passado, né, e têm tido que lidar e, consequentemente,
tem que lidar com isso juntamente com a família. Eu gostaria que você partilhasse um pouco, porque eu acho que tem tudo a ver com esse autocuidado também. Bem, é importante a gente refletir que os sentimentos que vêm a nós, eu não digo só aos médicos, aos profissionais de psicologia, mas a todos nós, eles são naturais. Então, o medo nesse momento é natural, a angústia, a incerteza, mas a gente pode trabalhar algumas questões no nosso dia a dia para que isso seja amenizado e não cause tanto impacto na nossa saúde e na saúde, por exemplo, dos nossos filhos. Realmente, o meu esposo, o Ricardo Jorge, ele trabalha, né, e trabalha com risco, né, ele trabalha em posto de saúde, trabalha no hospital, e ele segue um ritual, e é muito importante, se você quer combater o inimigo, a gente precisa conhecer esse inimigo de fato. Então, para combater o coronavírus, a gente precisa conhecer de que forma ele você se contamina, que cuidados você precisa ter ao sair de casa, ao entrar na sua casa. Então, quanto mais informações e insights confiáveis, vale salientar, que você tiver sobre ele, melhor a forma que você vai conseguir se prevenir. Então, o uso de máscara, o uso de álcool gel, 70%, no caso dos profissionais de saúde, os EPIs. Então, o Ricardo ele tenta fazer todo esse ritual, quando entra em casa e quando sai de casa. Então, ao chegar em casa, para evitar que essa contaminação, né, atinja a nossa família, ele deixa os sapatos fora de casa, ele higieniza tanto a fechadura, né, a fechadura da porta, né, do carro, a chave, celular. Então, ele tem todos os cuidados. E isso é importante cada pessoa ter, não só profissional de saúde, mas todos nós devemos ter ao sair das nossas casas. E eu digo até que essa rotina de autocuidado, ela não deve ser só no momento de isolamento social. A gente deve seguir isso aí na nossa vida diária. Até porque o vírus ele não vai desaparecer. A gente vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade que está posta. Então, esse autocuidado, essa limpeza das mãos, né, você está doente. Interessante que em alguns países o uso da máscara já era obrigatório quando você estava gripado. E nós brasileiros não tínhamos esse hábito. Então, novos hábitos vão ter que se criar para que a gente possa se proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Então, o uso de máscara quando você estiver doente, independente de ser o coronavírus ou não, é muito importante porque você está impedindo que essa contaminação vá para outras pessoas. E esse autocuidado nós precisamos ter, não só agora, mas durante muito tempo aí na nossa vida, a gente vai ter que ter esse autocuidado também. Você, antes de toda essa situação, eu lembro que você comentou em algum momento que estava fazendo algumas atividades físicas, estava fazendo academia e tudo. Como é que está a vida da Rosa sem academia nesse momento? Pois é, estava até Como é que você está conversando, se virando? tem que respirar. Conversei com uma amiga minha ontem da saudade da gente em relação a caminhar na praia. Eu amo o mar e eu acho que é uma forma maravilhosa da gente extravasar as nossas energias negativas. Caminhar no mar, tomar banho de mar. E assim, muitas pessoas perguntam, Rosa, como é que tu está sabendo lidar com isso nesse momento? Né? Até porque assim, eu particularmente tenho uma facilidade enorme de ganhar peso. Perder, a Maria demora demais, mas para ganhar, pode ter certeza que qualquer coisa, né, pode ser uma válvula de escape para comer. E aí, eu comecei assim, não, então eu tenho que focar nisso. Se eu quero, né, manter, eu preciso focar. E aí começou a surgir alguns sites, alguns acessos gratuitos de atividade que você pode fazer em casa. Olha aí, gente, você não precisa ir para uma academia para ficar em forma. Olha que show. Mulheres aí de plantão, né? Podemos sim acessar, entrem no YouTube, tem vários vídeos que vocês podem fazer as atividades em casa. Ah, nós não temos pezinho, não tem a esteira, gente, qualquer coisa. Tem atividades que eles indicam, inclusive aqueles garrafa PET, vocês encherem de água e usar como peso. Então, não é desculpa, tá? A Rosa não gosta de fazer esses exercícios.
caminha, tem muitas casas que tem quintal, que tem jardim. A Rosa, minha casa não tem, dá uma volta no quarteirão, né? Faz qualquer coisa, não fica parado. Ah, Rosa, o que é que isso tem a ver com a saúde mental? Gente, quando a gente caminha, quando a gente faz qualquer atividade física, a gente melhora os níveis de serotonina, de hormônios que causam sensação de bem-estar e prazer. Então, nada melhor do que a gente tirar pelo menos 15 minutos, 20 minutos do nosso tempo para fazer atividade física. Ah, Rosa, meus filhos não deixam, traz a meninada, bota os meninos também para fazer. A criança, ela gosta muito. A minha filha adora. Quando eu começo a fazer atividade física, ela se mexe no meio. Cansa mais rápido que eu, mas ela continua. E está sendo uma forma da gente se exercitar e melhorar o ânimo. É bom fazer em família, né? Viu? Tomar sol, porque aumenta a quantidade de vitamina D. E aí, para melhorar a imunidade, precisamos tomar um banhozinho de sol no início da manhã, no final da tarde. Nem que seja na sacada, nem que seja na varanda, nem que seja no quintal, qualquer lugar, precisamos tomar um banho de sol. Aproveita para ler um livro, né? Senta ali na cadeira, bota a cadeira no sol. Né? Perfeito. Como é que você tem feito para se comunicar com os teus parentes distantes, com teus familiares? Você organizou isso de alguma forma? É muito importante que a gente entenda que isolamento social não é solidão. Certo? Estar isolado é uma forma positiva, não muito agradável, mas é uma forma mais positiva de proteger as pessoas e nos proteger neste momento. Mas isso não significa que a gente vá se isolar completamente do mundo. Gente, a internet, nesse quesito, ela é fantástica. E hoje a gente tem possibilidade, inclusive, de fazer live. Faz quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente? Né? Faz quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Os nossos trabalhos estão sendo remotos e a gente está utilizando, muitas vezes, a videochamada para fazer reuniões, porque a gente não pode parar. E aí a gente pode fazer isso com os amigos também, com a família. Lembrar daquela pessoa, poxa vida, faz tanto tempo que eu não falo com aquela pessoa e eu sempre dava desculpa que não tinha tempo para ligar. Aproveita o tempo, muitas vezes conversar com o outro, colocar suas inquietações no outro, ajuda a você ficar bem, a muitas vezes dar um conselho para o outro em relação a isso. Então, utilize de saudável a questão da chamada, de que as pessoas possam estar se comunicando e não se sentir sozinhas. Você tem tido muita preocupação nesses últimos tempos? Tenho. Eu acho que eu não posso generalizar, né, porque nada é 100%, mas eu creio que muita gente está se preocupando e muitas vezes preocupações desnecessárias. Esse é que é o... Por que eu estou te perguntando isso? Estou te perguntando isso porque eu queria que você fizesse uma diferenciação para as pessoas entenderem, né, o que é a preocupação negativa e o que é a preocupação positiva. Ou, de outra forma, o que é uma preocupação improdutiva e uma preocupação produtiva. Até para que as pessoas possam diferenciar, ter consciência disso, e na medida que se tem consciência, fica muito mais fácil de canalizar, de direcionar as energias para coisas que fazem bem. Entendo. Bem, a nossa vida, a rotina das pessoas, ela sempre está em constante busca de equilíbrio. E nessa busca do equilíbrio, a gente passa por situações difíceis e automaticamente a gente se preocupa com muita coisa. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis a quantidade de problemas que nos preocupamos e que são problemas que não dependem da gente para se resolver e que muitas vezes a gente se preocupa em demasia e vê depois que essa preocupação ela foi desnecessária, é muito alto. Então, se você observar na sua vida, a grande maioria dos seus problemas são improdutivos. A preocupação que você tem com eles é de forma improdutiva. Um exemplo, eu vou dizer. Adianta eu me preocupar demais com a questão que está posta hoje, que é o isolamento social? Se a gente for observar, é uma preocupação improdutiva, por quê?
porque nós não temos o controle real dessa situação toda. O que nós podemos fazer é o quê? Nos preocupar, e é uma preocupação produtiva, e nos proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Então, cuidar da alimentação, então você se preocupar em se alimentar melhor é uma preocupação produtiva. Você procurar fazer atividade física e se preocupar com isso também é uma preocupação produtiva. Agora, a partir do momento que você começa a se preocupar com coisas que estão fora do seu controle, que você não vai conseguir resolver, aí se torna improdutivo. Porque causa ansiedade, você acaba se frustrando, você acaba não dormindo direito, não se alimentando direito, e aí acaba adoecendo. Perfeito, perfeito. E aí eu queria que você aproveitasse, já que você está falando da preocupação, né, você já emendasse falando um pouco aí da questão da ansiedade. A gente já está caminhando aqui para o nosso tempo limite, né? E aí eu gostaria que você abordasse um pouco da ansiedade, até sugerindo aí algumas estratégias, alguns exercícios, algo que pudesse contribuir para que as pessoas possam absorver isso como algo, como uma estratégia a mais para lidar com o isolamento e para controlar a ansiedade nesse período agora. Bem, eu preciso dizer, essa informação é bastante importante. As pessoas têm a ideia de que a ansiedade é algo negativo e que a ansiedade é uma doença. Então, não sei se vocês observam, inclusive os psicólogos aí da coordenadoria, que muitas pessoas que estão em atendimento relatam a seguinte frase: estou ansiosa, né? Eu não estou bem, eu estou ansiosa e eu estou doente e eu preciso de ajuda. A ansiedade, gente, é importante a gente ter noção, ela faz parte do comportamento humano. Qualquer situação que a gente é colocado à prova, qualquer situação que a gente precisa tomar uma resolução, gera ansiedade. Agora, quando é que essa ansiedade é negativa, que as pessoas veem não são negativos? Por exemplo, o medo. O medo, ele faz parte também do ser humano. É comum a gente sentir medo e é até positivo, porque se a gente não sentisse medo, a gente acabava se colocando em situações muito mais perigosas, né, do que a gente sabendo que aquilo ali pode levar a uma consequência grave. Então, a ansiedade, ela pode ser positiva. Como assim? Quando a gente está movido pela ansiedade, a gente consegue lidar melhor com as decisões e com as resoluções da nossa vida. Então, é como se fosse um impulso para a gente tomar as decisões que precisam ser tomadas. Quando é que ela passa a ser patológica? Quando ela passa a aumentar de uma forma grande, né? Aumentar de uma forma desproporcional, e ela começa a interferir na nossa vida, como, por exemplo, eu estou tão ansiosa ao ponto de não conseguir dormir. Eu estou tão ansiosa que quando eu me sinto ansiosa demais, eu acabo me alimentando muito e mal. Então, essa ansiedade, para que ela não chegue ao extremo e não passe a ser realmente uma doença, ela precisa de cuidados. E aí, todos os cuidados que a gente falou, né? Ou seja, vamos relembrar? Os cuidados que a gente disse é pensar a vida de forma positiva, nos alimentar melhor, alimentação, administração do tempo. Administração do tempo, e todas as questões que você possa trazer para a sua vida de forma positiva, vale a pena para que a gente possa diminuir os níveis de ansiedade e conseguir levar todas as adversidades da nossa vida, porque vai ter, neste momento, a gente está em isolamento social por conta de um vírus, mas a vida ela não é uma linha reta, ela vai ter os seus altos e baixos sempre. Vai ter momentos que a gente vai estar bem, vai ter momentos que a gente vai estar passando por adversidades. E são nesses momentos de adversidade que a gente tem que ter um autocontrole e um certo equilíbrio para que a gente possa passar por isso de uma forma positiva e não adoecer. Excelente, excelente. Eu queria agora fazer o seguinte, eu queria propor fazer um exercício, que é uma mentalização contigo. E aí eu espero também que ela seja muito útil para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque assim, podemos se utilizar de técnicas, também podemos nos utilizar da criatividade. Então, tudo que está ao nosso redor
pode servir de elemento para que a gente possa transformar a emoção, transformar o momento em algo extremamente positivo, né? E aí eu queria propor para você, Rosa, o seguinte. Eu vou Está dar me uma dica ouvindo? também. Está me ouvindo? Oi? Está me Oi. ouvindo? Porque de vez em quando teve alguns cortes na tua voz. Então Oi? vamos, tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Perfeito. Então eu gostaria que você imaginasse aquele momento, né? Você pode ficar de olhos abertos tranquilamente, ou se achar mais tranquilo fechar, você pode também fazer essa opção. Eu Quero que você particularmente. lembre. Tá, fique à vontade, tá bom? Eu quero que você lembre daquele momento em que você vai para o teu banho. E aí você já conhece todo o ambiente do teu Só toalete aí. o pessoal de casa Oi? pode falar também, tá certo? Claro, pode fazer também, com certeza. E aí você pode imaginar que você está tocando a chavezinha que liga o chuveiro. E você pode permitir que a água ela possa cair sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo. Você pode sentir a temperatura dessa água. E na medida que essa água vai caindo, você também pode permitir que ela comece a limpar, a lavar os teus pensamentos. E na medida que você sente a temperatura da água, que você sente ela escorrer pelo teu corpo, você também pode ouvir, né, o som dessa água caindo. E na medida que isso vai acontecendo, você pode permitir que essa água vá limpando os teus pensamentos e vá tirando das tuas costas, do teu corpo, todo o peso das preocupações. E enquanto você inspira um ar bom, um ar positivo, um ar agradável, você renova exatamente essa energia, essa força. E na medida que você expira, que você coloca para fora, vão saindo, junto com toda essa limpeza, toda essa lavagem, toda aquela sensação, todo aquele peso, toda aquela coisa ruim, que de alguma maneira estava te incomodando. E mais você vai podendo desfrutar da sensação boa da inspiração, da água caindo, a água como um símbolo de purificação, um símbolo de agradabilidade. Como você costuma desfrutar quando você vai fazer suas caminhadas na praia. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Muito bem. E aí a gente vai voltando para esse momento presente. Isso. Sensação boa? Seria melhor se fosse no chuveiro, mais vale. Mas É, valendo. Então, assim, são técnicas, são estratégias de mentalização que a gente pode utilizar a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Exatamente para quê? Para poder estar purificando a mente, né? Vamos chamar assim. E aí, se você puder indicar outras estratégias para as pessoas poderem usar também, eu tenho absoluta certeza que serão muito bem-vindas. bem, existe uma que você pode fazer em qualquer cantinho da casa, você coloca uma música bem lenta. Eu geralmente escuto Enya quando eu vou fazer esse tipo de meditação. Mas existem outras músicas que trazem essa sensação de bem-estar e de leveza. E aí você fecha os olhos, você começa a entrar em contato com você mesmo. Você vai sentir as batidas do seu coração, você vai sentir a sua respiração, e aí observa bem a respiração. Porque às vezes a gente respira de forma errada e de forma rápida. Então, quando você silencia e quando você fecha os olhos, você consegue perceber que a tua respiração está ofegante. E às vezes você não estava dando conta, antes de fechar os olhos, você não estava dando conta disso. Então, é importante que você respire de forma pausadamente, inspire, prenda um pouquinho a respiração e solta devagarinho. Isso vai ajudar com que a respiração ela volte ao normal e você vai sentir a frequência, né,
né? As batidas do seu coração também menos aceleradas. Então, isso precisa fazer o tempo que você acha necessário para você. Mas, geralmente, quando eu faço, eu levo em torno de 10 a 15 minutos para fazer. Então, não leva muito tempo do dia. Ah, posso passar o dia todo em meditação. Não, não precisa. Basta tirar apenas 10 a 15 minutos do seu tempo para você fazer isso. Você vai ver que seus níveis, né, a ansiedade, o nível de estresse, ele vai diminuir, certo? Perfeito, Rosa. Eu já quero agradecer, né, toda a interação, né, agradecer ao público pela participação aqui, parabenizar as pessoas que tiveram a oportunidade e se permitiram estar aqui agora nos acompanhando e interagindo conosco. Né, agradecer mais uma vez sua disponibilidade e essa parceria para poder estar levando uma mensagem positiva, partilhando conhecimento com as pessoas de modo geral. Né. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, que na sequência já iniciei a digitar aí alguns canais de acesso, tanto à coordenadoria, como também outros canais que eu vou publicar agora. Durante a tua fala, eu estarei sinalizando isso aí, tá bom? Bem, Pode fazer as considerações finais. eu gostaria de agradecer a minha equipe, que são parceiros, são altamente profissionais naquilo que fazem. Agradecer também a todas as pessoas que estão conosco aqui nessa live. E dizer que nós vamos continuar fazendo, toda sexta-feira vai ter um tema novo. E essa vai ser uma rotina, né, diária. E a gente pretende que todas as pessoas possam não só visualizar, mas também participar com perguntas, né, com sugestões, porque a gente está exercendo o nosso trabalho para isso, para ajudar as pessoas. Nosso objetivo maior é cuidar das pessoas. E dizer que é o seguinte, que para a gente melhorar a nossa saúde mental neste momento, a gente precisa encontrar uma forma positiva de lidar com isso. Mas, assim, não existe uma forma perfeita. Existe uma forma possível. Então, é possível a gente se adequar a essa nova realidade e saber lidar com esse novo momento na nossa vida e dizer que tudo vai servir de aprendizado. E espero, de fato, que as pessoas mudem as suas vidas para melhor. Consiga realmente ressignificar esse momento e ver que, apesar do caos, existem possibilidades positivas, novas escolhas. Incomodava, como que a gente pode levar a nossa vida a partir deste momento. Então, que a gente possa ver o positivo e que a gente possa transformar a nossa vida para melhor. É isso que eu desejo. Perfeito, Rosa. Mais uma vez eu agradeço, né, a tua contribuição, essa parceria. E eu divulguei aí, né, estou divulgando aqui no chat, alguns canais que as pessoas podem procurar para ter um maior suporte, tanto da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção da Vida do Eusébio, né, no telefone 981165186, como também do canal do SUS, através do número 136. Tem um outro canal também pela internet, que é o www.missãocovid.com.br. Também é um canal de apoio. Além dele, nós temos o coronavírus.saude.gov.br também. Você ia falar, Rosa? Esse é interessante. Ontem eu entrei para saber como funciona e é uma plataforma de médicos voluntários que fazem o atendimento das pessoas de forma online para saber essas pessoas que estão com sintomas, se esses... Então é uma plataforma bastante interessante e que você não precisa sair de casa para saber se você é uma pessoa com sintoma ou não, né? Perfeito. Eu acho que já está dando sequência aqui à nossa conclusão. Alguma sugestão de canais em que vocês podem encontrar alguns filmes, né? Eu divulguei um aí no chat, que é o www.retinalatina.org, onde lá você vai encontrar vários filmes de
produzidos em alguns países latinos aqui, entendeu? Totalmente acessíveis e gratuitos, que vale a pena, né, para aperfeiçoar, aprofundar um pouco mais a questão cultural. Cursos, algumas plataformas que têm cursos gratuitos disponíveis, entendeu? Em várias áreas que também podem ser acessados e fazer inscrição e cursar aí online, que é a Udemy, o Senai, o site da FGV, né, da Faculdade Getúlio Vargas, também são o da USP, da Universidade de São Paulo, também tem. Então, são várias opções aí confiáveis que podem ser acessadas e se desfrutar do que eles estão disponibilizando nesse período. Além disso, livros, você pode acessar o www.dominiopublico.gov.br, lá você vai ter uma biblioteca gigante de opções de livros de várias áreas que podem ser acessados, que podem ser baixados, e aí você vai ter a oportunidade de ler no seu tempo e de acordo com o seu interesse. E, por último, né, agradecer mais uma vez a Rosa. E, Rosa, eu queria que você, para fechar, você já indicasse aqui para o nosso público qual é o tema da próxima semana, na próxima sexta-feira, o que vai ser discutido, o que vai ser debatido, o que vai ser apresentado para esse público maravilhoso que tem nos acompanhado aí. Eu tenho observado, através da demanda das pessoas que eu atendo na coordenadoria, a necessidade de atividades e como lidar com as crianças e adolescentes nesse momento de isolamento social. Então, eu sugiro, na próxima semana, a gente fale sobre esse tema. Como lidar com as crianças nesse momento de isolamento social? É um momento em que, com certeza, os percebendo a importância valiosa dos educadores, né? Como eles têm um papel importante na vida da gente. E a gente se deu conta disso, né? Muitos já tinham já davam essa importância, mas talvez para alguns conseguiram perceber de fato agora, porque a educação agora está sendo de forma online, então é o pai e a mãe que tem que dar, é o cuidador dessa criança que tem que dar toda a atenção nesse momento, e a gente vê o quanto que é difícil, né? Pelo menos eu, quando faço a tarefa dos meninos, é pesado, mas a gente consegue. E agradecer aqui os educadores por essa missão tão linda que eles cumprem. E eu acho que esse é um tema importante, porque a gente pode dar dicas de como os pais, os cuidadores possam levar essa rotina com essa criança de uma forma bem mais saudável. E é isso. Principalmente, Rosa, porque eu tenho observado também, Rosa, o seguinte, né, para encerrar, que muitos pais estão tendo muitas dificuldades com crianças que têm algum tipo de transtorno, que têm algum tipo de déficit mental, né? Porque eu pego alguns exemplos aqui, né, de crianças autistas, que elas têm uma necessidade de uma organização, de uma rotina muito precisa para o próprio funcionamento delas. E aí, diante de toda essa ruptura, né, então é uma rotina que se quebrou e que os pais, assim como a criança, têm sofrido muito com tudo isso. Tá? E aí eu encerro aqui, já fica indicado o tema da próxima semana. Mais uma vez eu agradeço aí a participação de todos e esperamos estar contribuindo da melhor forma possível. Um bom dia. Bom dia para todos e gratidão.